Olá, bem-vindo, bem-vinda! Hoje é a estreia do podcast Intuindo a Vida. Nós temos uma convidada que ela é artista e tem um processo intuitivo muito próprio, muito bonito. E o objetivo desse podcast é trazer pessoas que têm esse canal intuitivo, que se movem, através desse canal intuitivo. Como eu já disse para vocês, todos temos intuição, todos temos um canal intuitivo, mas algumas pessoas usam esse canal para vida, para o dia a dia, para fazer artes. E cada um tem uma forma particular de criar e desenvolver o seu próprio canal. E aqui nesse podcast nós vamos trazer pessoas que vivem isso na tua pele, que vivem este canal intuitivo na sua vida. E para estrear esse podcast, nós temos uma convidada. Ela é artista plástica, ela é artista da sensibilidade, ela é uma tatuadora que traduz sentimentos na pele. É um trabalho muito mágico, muito bonito, e ela tem todo um processo intuitivo até chegar a essa arte final. E ela vem aqui contar um pouquinho da história dela, como ela cria essa arte e como ela usa a intuição na vida dela. Bem-vinda! Oi! Tudo bem, e você? Que bom te receber aqui. É um prazer, uma honra. Hoje a gente está estreando este podcast e eu resolvi te convidar para você falar desse canal intuitivo aí que você tem. Ai, que delícia! Muito obrigada pelo convite, Bia. Então tá bom. Lola, se apresente para o pessoal. Já falei um pouquinho, mas fala um pouquinho de você, o que você faz. Tá bom. Gente, prazer, né? Eu sou a Lola, sou tatuadora, sou artista, faço várias coisas no meio do ramo da arte, né? Eu costumo dizer que eu tenho várias ferramentas e que a minha ferramenta maior é o autoconhecimento. Eu quero passar o autoconhecimento para as pessoas, esse poder que a arte tem de fazer elas se conectarem com elas mesmas, através da sua história, através dos seus sentimentos. Então, eu venho fazendo isso há um tempo, faz pouco tempo, na verdade, faz 3 anos, e cada vez me descoberto mais. Então, meu trabalho é basicamente isso. Estou graduando Artes Visuais na Unicamp e tenho 25 anos, acho que é isso que eu posso falar. Artes visuais, eu falei artes plásticas. Artes plásticas e artes visuais é a mesma coisa? Não? Na Unicamp. É um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Na verdade, artes plásticas virou artes visuais, porque artes visuais ela abrange mais coisas, então ainda até algumas coisas de mídia e tudo mais. Agora, artes plásticas é uma coisa mais manual, então tipo escultura, pintura, desenho que a gente também tem, só que aí isso expandiu para artes visuais. E como que você conta um pouquinho como você chegou nesse processo da tatuagem, né, que você faz nesse trabalho do sentimento na pele? Você falou que faz 3 anos? 3 anos que eu comecei a tatuar. Então, porque parece mais. Eu sou novinha ainda, tô caminhando, né? Mas quando eu comecei a tatuar, apesar de eu gostar muito de tatuagem, eu não gostava muito do atendimento que eu recebia através da tatuagem. E eu comecei a olhar para os profissionais assim, e eu não me conectava, sabe? Não tinha alguma coisa que me fizesse querer tatuar mesmo, sabe? Porque eu sempre tinha que levar meus desenhos para ter um significado para mim. E aí eu percebi que muita gente, quando eu me tornei tatuadora, tinha essa dificuldade, que às vezes tinha um sentimento para tatuar e gostava que a arte fosse criada, né, para ela. E aí eu comecei a criar uma arte ou outra
E aí eu comecei a perceber que é muito mais do que isso, né? Porque antes a pessoa vinha, trazia um desenho, eu imprimia, passava na pele e a pessoa ia embora. Assim, eu mal sabia o nome dela, eu mal sabia a história dela, por que ela estava ali, por que ela estava deixando o negócio para sempre na pele dela. E aí, quando eu comecei a transformar esse processo, eu comecei a olhar mesmo para as pessoas, como seres que têm uma bagagem, né? Têm uma experiência, e tá ali por um motivo, eu comecei a desenvolver mesmo as artes das pessoas. Eu fui me apaixonando por isso, a ponto de hoje só olhar para essas pessoas, né? Eu falo para todo mundo que vier até mim, vier mais com sentimento, com alguma coisa que quer registrar na pele, e não com uma foto pronta que quer reproduzir, sabe? Eu já deixo bem ciente que eu vou criar alguma coisa do zero, assim. E aí, conforme eu fui indo, que foi, né, cada vez mais intensificando esse processo, eu percebi que tinha como ir além, né? Sempre como ir além. Então, eu comecei a colocar essa conexão antes do atendimento. Eu me conecto com a história da pessoa, eu quero saber um pouquinho dela, ela me apresenta. Então... Conta, então, agora passo a passo, como que é esse processo, porque eu tenho 2 tatuagens, né, e eu sempre também tinha essa ideia, eu tenho que levar o desenho, né, eu tenho que levar o desenho, pelo menos, mais ou menos a ideia, ou você vai lá na pastinha, escolhe alguma coisa, fala para mudar alguma coisa, e é seu porque você mudou um pouquinho ali, né, mas sabe que vai ficar ali na pasta. Então, que legal, assim, eu não sabia, né, antes de conhecer, eu não sabia desse trabalho tão especial que você faz para a pessoa. Agora, conta um pouquinho, passo a passo, o que você faz para a gente sentir realmente esse canal. Você já me contou uma vez. Sim! Como é que você trabalha isso tudo? Vamos lá, só para dar uma prévia, né? Eu comecei a perceber que tem artistas tatuadores, né, que gostam desse trabalho de imprimir e colocar na pele, então não tem nada de errado nisso, né, claro, cada um vai se conectando da sua forma. E tem alguns artistas mesmo que, ao invés de fazer um quadro, ao invés de pintar no papel, vai utilizar da pele para expressar a sua arte. Então, como a nossa tela é viva, a gente quer um pouquinho da tela também, né, um pouquinho dessa essência. E aí foi quando eu comecei a fazer esse passo a passo, né? A pessoa, ela tem eu vou abrindo a agenda de 2 em 2 meses, eu não deixo a agenda totalmente aberta, assim, para realmente as pessoas pensarem um pouco no que querem tatuar, não virem já querer registrar já logo de cara, assim, sabe? Para ter uma consciência primeiro, né? Então ela marca daqui 2 meses. Tipo assim, ela marca e fica 2 meses meio pensando. Não, é ao contrário. Eu abro a agenda de 2 em 2 meses. Então, eu acabei de abrir a agenda agora no começo desse mês. Eu só vou abrir de novo em setembro. Então, quem quiser nesse meio tempo, vai ficar todo esse espaço para poder mandar o orçamento para mim. Então, ela tem uma listinha de espera que eu tô criando, que ela vai lá, vai deixar o e-mail dela, eu vou avisar ela quando eu abrir a agenda. Mas enquanto isso, né, enquanto ela não faz o orçamento, ela vai realmente pensando, né, matutando, degustando aquela ideia. Que eu acho muito mais legal do que a pessoa vir já querer marcar hoje uma tatuagem assim e se arrepender depois, sabe? É muito arriscado. Então, já começa nesse processo, que eu vou abrindo de 2 em 2 meses para ter esse tempo, né, de pensamento mesmo. E quando eu abro por e-mail. Então, cada 2 meses eu crio um novo e-mail e recebo as histórias. E aí eu falo para recebo histórias mesmo, porque são textos e textos, pessoas envolvendo seus sentimentos e me contando essas histórias. Então, é o primeiro contato que eu tenho da pessoa, ela me manda essa história. E aí é o primeiro passo, porque eu gosto de sentir ressonância com a pessoa também. Porque às vezes vem algumas coisas que você vê que eu não vou conseguir dar o meu melhor, sabe? Em parte de técnica, alguma coisa que ela pediu ali que eu falo assim, eu acho que aqui eu não vou conseguir me dar o melhor. Então eu indico um outro profissional. Mas caso eu sinta ressonância, que na maioria das vezes acaba sentindo, né? Porque o pessoal fica acompanhando mesmo o meu processo. Quando eles sentem ressonância, eu acabo sentindo também, porque aí vem com um super sentimento, eu abraço a história da pessoa e aí a gente começa o processo de agendamento. E aí vem então, vamos supor, ela manda uma história de vida, uma história
que tem a ver com a tatuagem que ela quer. Uhum. Né? Acho que é isso. É, mais ou menos isso, direcionando. Tem gente que fala que não, que quer uma tatuagem sobre ela e conta sobre ela. Agora tem gente que vem uma coisa direcionada, tipo, eu quero fazer uma homenagem ao meu pai, por exemplo. Aí vai contar a história dela com o pai dela. Ou uma pessoa quer fazer, sei lá, um registro de um ídolo. Vai contar a história. Sempre a história, sabe? A pessoa nunca vem com imagem, tipo, quero fazer igual. É sempre a história, aquele decorrer da história. É bem Conta bacana. pra mim, aí você pega esse papel, vamos entrar nesse detalhe. Papel, e aí? Eu sempre quando eu vou responder um e-mail, né, receber essa história, eu fico bem concentrada, tipo, tiro todos os pertences de perto, sabe? Eu gosto de mergulhar na história da pessoa e sentir. Quando eu aprovar, assim, eu mando um formulário para ela, né? Que é o formulário que você já passou pela experiência. É um formulário que vai um pouquinho mais além ainda. Então, ela já me contou a história do que ela quer da tatuagem. Aí, nesse formulário, eu vou pedir ela mais além ainda. A gente vai lá na infância, a gente vai no futuro, a gente vai no presente, fica viajando mesmo pela história da pessoa, para eu sentir mais um pouco dela, mais um pouco das raízes dela. E aí, para a criação, eu pego esse formulário, que é um pouquinho dela, né, a raiz dela, que eu acho que ali está a essência da pessoa. Aí li, concentrei, canalizei, né, tipo, eu mergulhei naquela história. E aí eu pego aquela outra história que ela mandou no e-mail, que foi o primeiro e-mail, que é a história da tatuagem, vou integrando tudo isso, eu vou juntando tudo isso, eu vou entrelaçando mesmo. Tipo, como que eu posso fazer com que a história dela, a raiz, possa vir, né, a essência dela possa vir junto com esse sentimento que ela quer registrar. Então é todo emaranhado. Você, nesse processo que você está sentindo, você já está rabiscando? Sim. Ou não, você só tá sentindo? Ou você fica rabiscando? Eu não, às vezes até me vem uma imagem, me vem traços, me vem elementos, mas geralmente nesse primeiro contato eu gosto muito de escrever. Eu acho que escrever é o que mais me coloca, né, me traz a essência da pessoa e me coloca. Então eu vou escrevendo o que me chama atenção, o que eu vejo que é forte para ela, o que eu vejo que é delicado, sabe? Eu vou realmente sentindo aonde estão os pontos fortes, aonde estão os pontos que eu realmente posso aproveitar, né? Como se fosse a nutrição dessa árvore que vai crescer. E aí eu vou rabiscando, eu vou escrevendo mesmo, escrevendo. E aí se me vem alguma imagem, eu vou rabiscando do lado, assim, sabe? Só um esboço, vou colocando vários esboços, várias formas de montar, porque aí já vai começando a vir alguma coisa, né? E essa escrita, ela é uma escrita organizacional, também é uma escrita que você flui a partir do que você leu? Não, eu não organizo, eu vou colocando, né? A partir do que eu li, eu vou colocando, às vezes me vem, tipo, ela me falou um sentimento que me vem texto, aí eu escrevo o texto, então, tipo, eu vou realmente colocando. Eu abro meu caderno, que eu tenho um caderninho, que eu faço só isso, que só tem essa energia, então eu pego e vou colocando em vários momentos, assim, vou circulando o que foi o principal, que é o que eu quero bater o olho. Então não é uma coisa muito organizada, sabe? Não, mas pode falando, porque depois eu vou falar exatamente o que você fez, passo a passo. Isso que é legal, né? Porque eu não sei o que você vai analisar disso tudo, mas é uma coisa que eu vou colocando mesmo. É como se eu estivesse montando um mapa da pessoa, sabe? Tipo, eu tô montando um mapa ali da pessoa que eu tô envolvida e rabiscando ao mesmo tempo. E aí depois que eu já li a história, que eu já absorvi tudo o que eu preciso, eu silencio um pouco, depende do momento, tem momento que eu sinto de colocar uma música mais calma, tem momento que eu sinto mais de ficar em silêncio mesmo, aí depende do momento. Já teve momentos que a menina estava registrando sentimento sobre dança, e me toca muito, porque eu sou dançarina também, e aí eu dancei, né? Eu dancei para puxar esse sentimento dela, para relembrar o que ela tá querendo dizer. Então depende muito do processo. Aí eu pego e realmente desenho. Então eu vou sentindo o que eu preciso para colocar esse desenho para fora. Então já fiz meditações, que eu chorei muito, já fiz visualização, dança que eu falei, música ou silêncio, depende da pessoa. É muito interessante, porque você
foi descobrindo isso, né, a partir realmente da sua intuição e sem saber, e você vai seguindo, vai tateando, realmente farejando. É muito Eu sou uma pessoa muito assim que eu sinto o que eu preciso, então eu ouço muito sentimento. É difícil até te explicar, porque eu sinto, eu vou lá e faço, assim, eu tento não questionar, no máximo, assim. Quando com as pessoas, eu sinto muito mais facilidade de não questionar, então eu sinto, vou lá e faço. Comigo é um pouquinho mais rígido, mas eu tô tentando limpar esses campos, assim, pra poder, né, canalizar melhor. Isso, e aí você criou esse fluxo, né? Por isso com você é mais rígida, porque a gente está lidando com as nossas questões e pepinos da vida, né? Mas ali você criou um processo, você criou, né, um processo e estruturou a sua intuição, né? Você criou um processo de um canal, né? Você faz o processo de canalização e você criou a tua forma, você estruturou a tua intuição em várias etapas, em vários processos. Né? Primeiro você tem a observação da pessoa, tem um e-mail, mas eu não sei se você fala com ela, né? Mas você tem ali aquela primeiro abertura de observação. Isso é muito interessante, que a gente fala que os médicos antroposóficos fazem isso bastante. Antes de qualquer coisa, existe uma observação completamente aberta. Os médicos antigamente faziam isso, né? Onde a gente simplesmente se desveste, tira a roupa de qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer aprendizado que se teve sobre assuntos, sobre a medicina, sobre pessoas, né? Eles afastam tudo isso e se torna um total observador, como se estivesse simplesmente contemplando uma flor. Então, esse é um dos primeiros passos ali que a gente pode ter num canal. Quando a gente está principalmente sentindo o ambiente, lendo o ambiente, que é o processo de recepção. Então, você tem a recepção ali a partir daquelas palavras, a partir do e-mail, não sei se provavelmente você conversa com as pessoas. E quando você começa, não é uma coisa racional, você sintoniza com a frequência daquelas pessoas. Né? Porque a gente é como se fosse um diapasão, que a gente sintoniza com a frequência de rádio. Então você faz essa sintonia primeiro através do vínculo ali das palavras, daquilo lá. Você cria essa ponte, né? E depois você vai para a escrita direta, que é elaborar esse sentimento, como se você... Aquela pessoa, ela não sabe mostrar aquilo em imagem, né? Não. Porque a gente não tem habilidade, eu não sei fazer isso. Mas ela quer. Então você faz, é como se ela tivesse uma limitação. A gente vem até aqui. Eu sei o que eu quero, eu sinto, eu sou esse conjunto de vibrações que sou eu. Mas eu queria trazer isso numa imagem, mas eu não sei, porque eu não tenho habilidade artística nem. E você é como se você entrasse em sintonia e fizesse o processo até o final da materialização. Aí você vai através da escrita criativa, a escrita direta, que a gente chama, quando você simplesmente flui, né, com as palavras, e você tem um desenho, né, que é própria, não tem um nome específico para isso, mas Jung fala que a gente tem 4 canais principais do inconsciente, né, da gente interpretar essa energia. Sonhos, sintomas, que é aquilo que a gente está sentindo, as sincronicidades e a própria criatividade. E você tem totalmente esse canal criativo e estruturado, que eu acho muito legal. Se você pegar e escrever um dia esses passos, né, e de repente ensinar, é claro que cada um vai ter o seu. Sim, mas assim, você conseguiu uma forma de estruturar o processo do desenho. E é muito difícil a gente explicar, né? A primeira, eu tive contato, e aí você se conectou com a frequência daquela pessoa, e depois você deixou fluir. E aí eu digo mais, porque isso a gente está falando do externo, mas para você se conectar aqui, você precisou
estar em consonância com o seu coração e alinhar a tua mente. Como é que você sente assim no seu corpo nesse momento? É um estado diferente? Então, eu esqueci de falar mais uma coisa, que depois que eu desenho, eu escrevo uma carta direta para a pessoa, né? Que eu até estava te contando. Eu não faço nenhum rascunho, nada. Eu só simplesmente pego a força, não, é a hora da carta, porque eu gosto de apresentar a carta primeiro, que a carta vai explicar o desenho da pessoa, e depois a pessoa vê o desenho em si, né? Para poder aprovar, para tatuagem, no caso. E aí, na hora de escrever a carta, que eu não faço rascunho nenhum, aí eu sinto que muitas respostas descem, sabe? Por causa do desenho. Porque às vezes o desenho não faz sentido pra mim. O desenho tem o sentimento da pessoa, mas não faz sentido pra mim. Não se conecta, assim, comigo racionalmente. Então, é uma coisa que eu fui também aprendendo com o processo de desligar a mente, de falar assim, não é só hora, não venha criticar, não venha questionar, porque isso daqui é de uma pessoa que ela vai me explicar depois. Então ela tem que explicar. Do desenho, depois. Você tá falando? No desenho da carta em si, porque teve desenhos assim que eu fiz, aí eu falei assim, tá, fala desse sentimento, mas ao mesmo tempo não. E aí quando a pessoa abriu a carta, ela começou a chorar, porque era uma resposta que ela precisava, que ela tinha pedido, vamos dizer assim. Era um caminho que iluminou, assim, que ela teve certeza que era esse caminho que ela tinha que seguir. E aí, depois que ela foi me explicar o que estava acontecendo na vida dela atual, porque ela não tinha me explicado até então. Aí eu falei assim, caramba. E aí foi quando aconteceu isso, eu falei assim, não, então é o momento de eu realmente silenciar a mente, deixar o coração falar. E eu me sinto... depende muito da pessoa também, eu não sei. Tudo é muito intuitivo, então você é a parte teórica do negócio, mas eu não sei, depende da pessoa que eu vou sintonizar. Tem pessoa que eu realmente desligo, eu tô escrevendo, eu me sinto desligada, tipo, quando eu vejo eu tô no final da carta e eu não sei o que a carta falou, basicamente isso. Já aconteceu várias vezes isso. Tem pessoas que eu sinto flutuar, tem pessoa que eu sinto formigar, então... Depende muito. Mas o estado máximo, assim, que eu cheguei e eu falei assim, nossa, que incrível isso, é terminar a carta e eu não saber o que tá na carta. É um estado que eu falei assim, gente, foi quando virou a chavinha que eu falei assim, cara, talvez isso não seja totalmente meu, né? Talvez. Talvez. Que legal, gente. É a anteninha, né? Você pode fazer isso com... alguma outra coisa, assim, né? Porque você tem esse canal principalmente de recepção. Tem pessoas que são mais, assim, que emitem mais, que tem mais a característica de emitir informações. Tem umas pessoas que têm mais facilidade de receber. Claro que a gente faz os dois, né? E receber e elaborar. E você já experimentou, de repente, conectar com um símbolo, com alguma outra coisa e fazer essa escrita direta? Não, nunca Qualquer tentei. dia, de repente, você né? Eu sei que você tem todo um processo que também você se prepara e vai afinando a frequência e vai entrando mais no profundo do consciente das pessoas. Porque ali você acaba entrando no inconsciente pessoal ali, né? No inconsciente daquela pessoa, o que ela está vivendo. Isso é totalmente terapêutico, porque é o que a gente faz, né? Sim. Eu falo que a vida é a gente realizar esse inconsciente, a vida é trazer, a gente conseguir iluminar as sombras, nada mais é do que trazer a luz para tudo isso. Isso é a própria terapia, isso é a essência, né, da terapia. A gente conseguir iluminar as sombras. E o que é sombra? É aquilo que a gente não consegue ver no inconsciente, esse lugar escuro. E você sintoniza com isso. Isso é muito legal. E por isso que as pessoas também... porque é totalmente terapêutico. Cara, a gente fica patinando para ver alguma coisa. E você consegue ver e faz a transformação. Mas antes da transformação, é como se fosse ali uma abertura, um espelho também. Essa carta, esse desenho, todo o processo e a vibração que você retorna para a pessoa é um espelho para ela. É um espelho daquilo que ela é. Muito legal.
É legal receber isso, né? Porque, como eu falei já pra você, eu sou muito intuitiva, eu sei tudo muito na prática e na teoria foi assim, eu fui sentindo, eu não sei qual que é a explicação disso tudo. Mas eu comecei a acreditar mais mesmo no meu trabalho, nessa forma de atender, depois que eu vi transformações. Então, eu tenho clientes, assim, que mudou, tipo, a vida totalmente, que foi atrás dos sonhos delas, que realmente se sentiam tocada. Tem outras que usam a tatuagem como uma forma de se manterem em pé mesmo, sabe? Eu já peguei casos de depressão, já peguei... E você sente. No formulário dá pra sentir a energia da pessoa. A pessoa que tem depressão, eu sinto um negócio denso. E aí que tá o desafio, né? Porque é uma pessoa de depressão, que você tem que estar um desenho, e é um desenho que vai levar, não que vai puxar para baixo, né? Então eu sempre peço uma luz mesmo pro universo, falo assim, olha, me ajuda, me ajuda que aqui a linha é tênue, sabe? É bem estreito. E aí... Nossa, mas isso eu vou realmente dar um parênteses para e falar para você realmente escrever isso assim, e principalmente essa etapa, porque isso eu digo que é como se a gente alinhasse o GPS, porque você alinha ao self, você alinha a sua frequência, a vibração original da pessoa, não as sombras. Nossa, tem emoção. Por quê? Cara, é assim, quando a gente se conecta, eu falo, porque eu atendo muitas pessoas e uma das grandes dificuldades é a gente, primeiro, a gente não se contaminar, entre aspas, né? A gente conseguir se manter num estado onde a gente sente, mas a gente não pega pra gente, a gente simplesmente transmuta. Né? E eu acho que você consegue fazer isso porque você não para simplesmente na leitura, você transforma isso em algo, e aí isso não para dentro de você, você realmente é um canal. Porque toda informação é uma informação, eu falo, gente, é uma informação, chegou, ela tem que sair, ela tem que fluir. E se não flui, ela fica parada em algum lugar. Agora, esse processo de você intencionar que aquilo eleve, é como se você alinhasse o seu GPS ali e botasse a tua frequência de rádio para o coração da pessoa, para o self, né, que a gente chama, para o eu maior, para a frequência original. Isso é muito, muito, muito legal, porque ali a gente tem muita coisa, a gente tem carga, a gente tem histórias, o nosso inconsciente é cheio de coisas, né? E se às vezes alguma pessoa fala assim, eu quero me livrar, eu tô fazendo isso para me livrar dessa memória ruim que eu tendo. Não sei se já viu isso, né? Ou, por exemplo, caso de depressão. E você pode sintonizar, por exemplo, uma expressão daquela frequência, né? Daquela dor. E você ter clareza para diferenciar o que é a frequência da dor, o que é a frequência que ela quer sair, e qual que é o lugar que ela quer estar, é muito legal. É muito bacana. Escreve isso, por favor. Escreva. Esse processo. É bem engraçado, porque quando eu leio, principalmente dessa moça que me marcou muito, eu consigo ver, eu não sei explicar, mas assim, eu consigo ver que tem momentos que ela tá sendo ela, tem momentos que ela tá pedindo socorro, e tem momentos que ela realmente tem umas entrelinhas ali de onde ela queria estar, sabe? Nem sempre ela me conta. E aí eu fico realmente buscando. Às vezes eu leio mais que uma vez mesmo a história para realmente absorver. Né? Sim, é uma coisa muito clara para mim. Aonde está o grito de socorro, aonde está o grito de liberdade, assim, vamos dizer assim, sabe? É uma coisa que eu vou discernindo conforme eu vou lendo, assim, e vou colocando a intenção. Conforme você vai falando, eu imagino, assim, uma anteninha com rádio, assim, tentando sintonizar. Muito legal. Aí tem hora que acontece de não ir naquela hora, sabe? Aí vai fazer uma coisa e volta, já bate a ideia. É bem legal, bem legal. E às vezes assim, quando a
vem um desenho que eu não sei muita explicação, é como eu disse, a pessoa ela tem explicação de conhecimentos que eu não entendo. Que nem um desenho que eu fiz essa semana, que era para um logo, né, da Bárbara, que ela trabalha com a Ayurveda. Eu fiz lá e me veio o desenho pronto, assim, me veio o desenho pronto. Eu só coloquei mesmo, tipo, eu não tive nem que mexer, porque quando eu comecei a mexer, eu falei assim, não é pra mexer, então é esse. E aí, quando eu coloquei pra ela me trouxe uma teoria da Ayurveda que eu não sabia, dos 4 elementos, que não sei o que tem, sabe? Eu falei assim, gente, ela achou isso no logo, sabe? Ela achou isso nos elementos do logo. Eu falei, caramba! Então, eu acabo aprendendo muito nessa troca, sabe? Eu dou muito, e aí a pessoa, nessas explicações que ela vai me dando, ela vai trazendo mais conhecimento pra mim também, é muito legal. Lobo, né? Eu não tinha entendido lobo, mas falou lobo. Isso. Então, você não falou no começo, não sei quando tá aberto isso, né? Mas é que você faz logos também, né? Logo sim. Da marca. Sim. Ultimamente eu tô descobrindo que antes eu achava que a minha ferramenta era o desenho em si. E aí, conforme eu fui observando, eu vi que a minha ferramenta é essa sensibilidade de transformar as histórias, os sentimentos em alguma coisa, né? Em um resultado. E aí eu comecei a abrir o leque pro desenho, então na tatuagem eu também coloquei, eu coloquei a ferramenta tatuagem, né, a ferramenta logo, que eu também estou desenvolvendo. E aí eu pretendo dar um curso também, que o curso também baixou, não sei de onde, e veio o índice inteiro, assim. E aí eu fui vendo, assim, eu acho que é a forma de usar a sensibilidade mesmo para transformar a criatividade na vida das pessoas, sabe? Esse é o curso que você vai dar? O que eu acabei entendendo é que eu uso da minha tatuagem, do meu desenho ou do que eu falo, pra tocar nas pessoas essa essência que você falou, essa parte boa delas, que ainda quer sonhar, que ainda quer viver, que ainda quer fazer um milhão de coisas e tá esquecida e sufocada com o tempo, sabe? E aí eu meio que quebro essa casquinha pra poder iluminar, vamos dizer assim. Então, ultimamente é isso, que eu até coloquei. Oi? Fluir, né? Transformar, porque um dos grandes movimentos nossos é a gente transformar, porque ninguém não para, é vida, né? É fluxo. Então, que chega do inconsciente, ele vem, mas ele precisa ser elaborado e transformado. E eu falo que uma das grandes problemas, assim, principalmente da terapia, ou dos sensitivos, que trabalham muito com esse universo só dali, a gente chegar, a informação chegar, e ali não ter um canal para que ele fluir para um processo que saia de si, né? E ele vai embora, né? Essa informação, ela vai para o mundo. Então, aí o que acontece? Às vezes o próprio sensitivo tem alguns sintomas, às vezes ele engorda, às vezes ele não consegue mais fluir, como se o pote estivesse cheio. Porque ele só foi ensinado a trazer, mas não a transformar de alguma forma. E aí cada um vai achar esse lugar aí de transformar, né? Aí você fala na arte, umas pessoas no atendimento, outras pessoas assim. Isso faz sentido. Faz sentido. É muito importante. Faz sentido porque ultimamente eu tenho sentido, assim, principalmente com a quarentena, diminuir o número de atendimentos, assim, sabe? E eu percebi que tem muita informação que chega até mim que às vezes para, né? A gente vai acumulando. E é uma energia acumulada, é um negócio que parece que eu vou explodir a qualquer momento. E a dança que eu falei pra você que eu faço é uma arte pra mim, sabe? Eu sinto muito que o desenho é uma arte que eu ajudo o outro, que eu faço pro outro. Gosto muito do que eu faço, mas a dança é ela que me preenche, é ela que me, sabe, me deixa descarregar. E muitas vezes eu preciso dançar, tipo, a deixa, eu falo assim, vai dançar, menina, vai, sabe, vai suar um pouco, vai colocar pra fora. Ou se eu tô muito introspectiva, eu pego o quadro. Aí o quadro mesmo eu pinto com tinta na mão, eu pinto com a mão mesmo e faço o quadro. Então é um descarrego mesmo. Eu falo assim, nossa, é uma coisa que tá saindo de mim. É muito legal saber disso. E cada vez mais, gente, eu fico abismada com o Steiner, né? Porque ele traz tudo isso na educação. Não sei se você conhece alguma coisa da antroposofia. Ele fala que todo aprendizado
você precisa, depois que você tem um aprendizado intelectual, você precisa movimentar para que ele seja incorporado no corpo, seja incorporado no biológico. Então, ele faz assim, antes de chegar, precisa preparar. Então, antes de começar uma teoria, alguma coisa assim, precisa movimentar um pouco o corpo. Né? Ele fala assim, é que meu filho estuda, né, na escola Waldorf, então o professor fala muito, não vai começar a estudar sem você ter feito algum movimento. Então tem que ter algum movimento, a gente dá uma volta no quarteirão e tal. Porque ele fala que se o conhecimento, se o corpo ele não está preparado, né, se as nossas células elas não estão rodando num movimento suficiente, oxigenado o suficiente, o conhecimento ele vai cristalizar ao invés de espiritualizar. Que legal. Né? E aí depois de movimentar essas células, vem o conhecimento, né? E aí, no caso, é o aprendizado, só que também é tudo muito intuitivo. É um aprendizado, sei lá, aí tem o trabalho deles lá, a história. Acabou, eles têm algum movimento no corpo para fechar o processo, sabe? Para fluir e marcar. É muito... Que legal isso, nossa. Você falando, tá caindo assim. E antes de você ser tatuadora, porque provavelmente esse canal ele sempre existiu. Como é que você lidava com isso? Assim, como é que isso se manifestava na vida? Você tem consciência, assim, desse processo intuitivo antes da arte? Eu tenho alguns flashes de consciência, assim, né? Se eu olho hoje, teve alguns momentos que eu falei assim, olha, isso aqui serviu pra isso, né? Porque eu lembro muito, até peguei meus cadernos esses dias pra dar uma olhada, que eu tenho desenhos e tenho pinturas que eu fiz muito quando eu tava angustiada, quando eu tava, sabe, com muito sentimento, sabe? Que eu sou uma pessoa esponjinha. Eu absorvo mesmo a energia de todo mundo e hoje, atualmente, que eu tenho consciência disso, que eu tô tentando... eu tô vendo meios de me blindar, assim, de realmente manter a minha energia. Porque, assim, durante a criação, eu não absorvo a energia, ela sai, como você disse. Mas na hora de tatuar, como eu tô bem perto do sangue, né, bem perto da pessoa, eu absorvo bastante. Então, dependendo da pessoa, eu fico energizada, dependendo da pessoa, eu fico, nossa, descarregada. Então, eu tô procurando os cristais, estou procurando maneiras de realmente me blindando. E aí, quando eu olho para minha infância, para minha adolescência, eu via que eu absorvia muito no ambiente. Então, quando a arte me veio, ela vinha com uma maneira de descarrego mesmo. Então, tem momentos assim que eu não tinha quadro em casa para pintar, então eu pintava, sabe aqueles quadros de imã que a gente coloca fotos? Eu já pintei naquilo lá. Já peguei caderno e rabisquei um desenho, mas eu sempre me senti um alívio depois disso. Na dança sempre foi meu escape. Então, alguns flashes que eu vi como um benefício para mim, assim. Agora, intuitivamente com o outro, eu olho assim, minha vida, sempre vi que eu conseguia ajudar o outro, assim, de ouvir e dar um caminho de alguma forma, sabe? Quando as minhas amigas vêm me apresentar projetos, eu apresento o projeto delas meio que de uma outra forma. Sabe, por que você não pensa por esse lado aqui, que eu acho que é mais você? E aí abre uns canais, assim, umas luzes nelas, assim, que elas não tinham enxergado antes. Eu acho muito legal. E é uma coisa que também sem explicação. Esse lance do espelho, guarda essa imagem, né? Você consegue trazer de volta, só que elaborado, a energia, aquilo que está parado, você traz, ordena um pouco e retorna para que a pessoa ela possa olhar por outro ângulo que ela não está vendo. E aí algum outro ângulo desbloqueia aquele fluxo e ela entende. Você daria uma terapeuta, você daria qualquer coisa que espelha as pessoas, né? Pode ir pra qualquer desses lados que vai dar bom. Que bom, porque ultimamente eu tô sentindo chamados assim de coisas de terapia mesmo. Eu já tô olhando pra arte terapia, eu tava olhando um pouco
pro Teta, sabe? Umas coisas assim. Porque é realmente todo mundo que passa pelo meu processo fala assim, meu, parecia que eu tava numa terapia, sabe? Parecia que eu tava me descarregando ali. E eu acho incrível, sabe? Quando a pessoa vem e sai melhor, sai mais leve. Teve um caso também que eu achei muito interessante, que uma moça veio até mim, ela desacreditada, assim, ela queria um desenho meu, mas tô, sabe? Bem assim, com o rosto fechado, com uma expressão, sabe, densa. A gente foi conversando, recebi a história dela, propus pra ela pra gente criar desde o zero, né, uma coisa dela. E ela tava assim, com a vida toda bagunçada. Aí na sessão eu fui conversando com a pessoa, né? Eu fui conversando e ela foi falando da vida dela, eu fui tatuando e ela tava sentindo muita dor, tipo, sabe? Tava tudo muito denso, sabe? Tudo muito contraído, ela tava sentindo uma dor absurda. Tanto é que ela não terminou a sessão, assim. Eu realmente, geralmente eu começo e termino um desenho no mesmo dia. Se essa pessoa não aguentar mesmo, aí eu passo para outro dia. No caso dela não aguentou, foi a única que não aguentou. E a gente deu um espaço de 15 dias, né, para cicatrizar, para ela voltar. Quando ela voltou, ela me voltou aberta, com um sorrisão, com um batom vermelho no rosto, com roupas leves.Ela me trouxe um poema que ela voltou a escrever, porque ela era poeta, e por ela ter ido, acho que, para a área de direito, ela tinha enrijecido, né? E ela voltou a escrever, sentiu essa vontade. Ela falou que conversou muito com a tatuagem dela. Mesmo não... Muito legal. Tipo, mesmo não tivesse terminado, ela sentia ali que era ela, que era uma parte dela que ela tinha esquecido. E hoje eu tenho o poema dela até hoje, é muito lindo, assim, porque ela fala que eu deixo um pedaço de mim nas pessoas, mas eu levo um pedaço das pessoas em mim também. E é muito incrível, porque aí o jeito que ela voltou e ela terminou a sessão praticamente sem dor, sabe? Tranquilo, assim, tá tudo mais liberado, eu senti a energia dela mais leve. E aí foi uma transformação que eu falei assim, meu, é isso que eu quero pra minha vida. É isso. Muito legal. Acho que você precisa olhar um pouquinho para a parte do simbólico, sabe? O Jung, ele traz muito que o inconsciente, ele se expressa através de símbolos. E a nossa mente, ela capta essas informações que estão no inconsciente em forma de energia. E esse nódulo energético, né, ele se expressa aqui no mundo através de símbolos. E os símbolos, eles não são necessariamente um sinal. O símbolo, ele é um conteúdo que fala muita coisa e não tem fim. Por exemplo, uma cruz. Uma cruz, tudo bem. Hoje a gente vai pensar que tem a ver com Jesus, tem a ver com Cristo, tem a ver com essa história. Só que, na verdade, se a gente pegar realmente a simbologia da cruz, ela simboliza, né, o próprio ser na Terra, o próprio material, a matemática da vida. Ou seja, ele veio aqui reforçar uma ideia, vamos dizer assim, que atrelou a ele. Então, quando a gente pensa em cruz, em qualquer sistema, ela traz um conhecimento, assim, infinito. E aí é muito legal porque você gera símbolos, mas mais do que isso, talvez ainda você não saiba, talvez você não gere um símbolo, talvez você capte esses símbolos, sabe? Algumas imagens já prontas. E aí eu quero trazer um desafio para você. A gente possa pensar no coletivo. Algum dia aí que você tiver away, sim, você procurar se conectar com algo do coletivo e expressar esses símbolos. O Jung, ele fala muito da importância dos intuitivos nas mudanças sociais, realmente. Que ele diz assim, que as mudanças, elas acontecem primeiro no inconsciente coletivo, primeiro as mudanças, elas acontecem no imaterial. E os indivíduos, né, que têm uma intuição potencialmente forte, captam essas mudanças e transformam, né, em ideias comunicáveis por uma pessoa, por um mundo, por um coletivo. E ali, nesse lugar, além dessas mudanças, também existem os arquétipos, que são os símbolos universais, que são informações coletivas. Você já ouviu falar de arquétipos? Já. Arquétipos. Já. Uhum. Então,
que estão no meio disso tudo, que tem a ver com o coletivo. Então, sei lá, uma provocação aí, para que você de repente possa um dia aí se sintonizar, vou pintar, quem sabe, sei lá. Vamos ver o que sai então, porque querendo ou não, a gente acha que isso tudo, que essas coisas acontecem, algumas coisas são ruins, né? Mas a gente sabe que tá tudo conectado com a evolução, né? E às vezes a gente tem que passar aí por um processo para poder chegar num lugar maior, um lugar mais aberto. E eu acredito muito isso que isso está acontecendo, né? Sim. Na pandemia. Mas você mesmo falou, olha, quanta coisa que você passou aí, né? Nossa, a pandemia para mim tem sido renovadora, assim. Eu tô me reinventando, porque desde que eu vi parada, né, não podendo fazer meu trabalho, eu percebi que até meu trabalho, que era tatuagem, tava ficando frenético, tava ficando uma coisa que ia além do que eu posso, sabe? Só pra você imaginar, eu tava atendendo 6 pessoas por dia, sabe? Era 6 histórias, 6 canalizações, então, tipo, era 6 pessoas, era 6 energias. Então, hoje eu olho pra isso, eu acho insano. E aí foi quando eu percebi que se eu não me cuidasse, não me colocasse limites, né? Que é uma pessoa por dia, fazer todo esse processo, eu realmente não ia conseguir dar conta, sabe? Eu ia acabar esgotando. Então, hoje a pandemia está me ensinando muito esse equilíbrio, sabe? Entre ajudar o outro, me ajudar e realmente colocando limites. E tá me ensinando a me ouvir, assim, o tempo todo, porque no primeiro dia de pandemia eu resolvi muito que eu queria pintar. Eu tava com uma saudade enorme de pintar. E eu falei, eu quero pintar. Comprei um quadro grande, que eu sempre sou das coisas grandes, né? As coisas super expansivas, olha lá, minha parede inteira. Eu sou dessas que coloca tudo grande. E aí eu coloquei as tintas nas mãos, assim, e comecei a pintar. Não tinha muito o que eu ia pintar e a mente começou, né? Tipo, o que você vai pintar? Você vai pintar um rosto? Você vai fazer o quê? Eu falei assim, né? Que eu vou pintar. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar por uma coisa que eu nunca achei que eu ia me apaixonar, que é o abstrato, sabe? Eu comecei a fazer abstrato e eu sempre tive uma simpatia muito grande pelos artistas abstratos, nessa coisa de se expressar mesmo. E aí, nessa expressão que começou a me vir muita coisa, que depois eu fui achando explicação, né? Que é sempre assim, me vem e depois eu acho explicação. E aí eu tive um insight muito grande quando eu estava pintando, que todas as cores, né, todo o universo que a gente tem dentro da gente, a gente tem fora, né? E essas teorias, por mais simples que sejam, né, para quem está estudando a espiritualidade, para mim pareceu um salto. Eu falei, caramba, é verdade, tipo, tem tanta coisa acontecendo dentro do meu corpo, tanta micro, né, tanto micros trabalhando e sendo perfeitos, e no universo é a mesma coisa no macro, todo mundo é perfeito, então tem que ter essa ligação. E aí foi quando, nossa, tudo explodiu. Aí continuou a quarentena com tudo explodindo. Mas é assim, parece que a arte, ela fala comigo e me dá coisas que eu vou explicar depois, sabe? Eu vou saber o porquê das coisas depois. Aí, desde então, me veio muito conceitos teóricos mesmo. Muitas pessoas falando sobre isso. Eu falei assim, olha só, aquele insight lá que eu tive, né? É isso. Mas, simplesmente... hoje eu entendo um pouco esse lance de sem explicação. Antigamente eu não entendia muito, não. Às vezes a gente só precisa abrir o canal e deixar que ele venha. Deixar que ele venha e ele flua. Eu ficava muito encanada com aqueles monges que ficavam lá meditando, só lá, e passavam a vida. E assim, e aí tinha a ideia da grandiosidade deles terem um papel no planeta, isso sempre ficou me intrigando, né? Falava, mas tipo, o cara tá lá, tudo bem, tá meditando, né? E tá, assim. Mas assim, como isso realmente pode ser tão importante, né? Pro planeta, como que essa inação, não sei se você já ouviu esse ditado, né? A inação ela pode ser a maior das ações. Isso ficou, né, me instigando. E nesse processo de estudar esse processo de canalização energética, eu entendi
que no fundo eles estão sendo totais antenas, né, de canalização, mas eles usam para como eles vêm, né, eles não necessariamente elaboram em algo material, porque eles vão tão fundo num processo. Imagine que eles vão mais para depois de teta. Existem alguns monges que conseguem ficar até quase delta, consciente, né? E uma energia em delta consciente é uma coisa assim que ultrapassa até esse simbólico, né? Eu falo, então tá bom, tô descendo. Legal. Eles são como se fossem essa antena de energia muito sutil. E aí eu falo, cara, olha que interessante. E eu tô falando disso agora, eu lembrei porque eu cheguei nisso, porque eu conectei com esse lance que você falou do abstrato, né? Que você fala, às vezes eu simplesmente não tenho que entender. Mas ali, em alguma coisa, o universo tá te mirando ali de antena, entendeu? Ó, precisa tá ligado que precisa alguma coisa, precisa descer ali, entendeu? Você é uma das pessoas. Faz. Foi muito legal, porque tanto é que eu fiz mais quadros abstratos depois disso, e aí eu comecei a prestar atenção no processo, sabe? Eu acho que o processo eu tinha muito que me ensinar. Sempre eu gostei muito de tinta, muito de água, muitas cores, e aí eu até comecei a filmar e fotografar algumas partes do quadro, porque ele tem um movimento, ele tem uma sincronia, ele pede uma energia em algum lugar, que é muito a formação da Terra, a formação do planeta, sabe? A nossa formação, nossa corrente sanguínea. Então tudo tem um movimento. E aí eu comecei a conectar tudo, assim. Eu me senti parte de um todo, que é o que a gente é, né? A gente é parte de um todo, e o todo tá na gente também, é tudo essa transição. E aí é incrível, porque toda vez que eu penso naquela sensação, eu me sinto muito infinita mesmo, sabe? Aí que eu fui começar a perceber, começar a pesquisar que o ser humano era capaz de cocriar, depois que veio toda a teoria. E por isso que hoje eu tô acreditando muito nisso, que as pessoas, eu falo que todas elas têm um artista interno, né? Tem esse poder de criação, porque a própria criadora está dentro da gente. Então, é isso que eu quero no meu caminho, sabe? Eu quero mostrar que todo mundo tem esse artista interno. Tanto é que eu formulei uma frase que a minha missão é iluminar seu artista interno para que você transporte a essência do ser. Então, para que as pessoas realmente se descubram e criem as realidades delas, sabe? Nossa, adorei. É isso. Muito bom. Quero fazer isso daí aí que você vai fazer. Não sei o que é que você vai fazer. Olha que interessante, eu tô olhando aqui, não tô conseguindo parar de falar. Veja, você tem uma mandala que vem aqui embaixo no seu negócio. Sim. Um quadrinho. E né, quadradinho. E o meu é de dança, né? Você falando de dança. Eu olhei e falei, vou ficar com esse cenário aí. Legal, isso também tem um quadrado. Olhando, tá muito igual. Sim. Símbolo da sintonia, que bacana. Que bom! E olha, te convido a explorar a biointuição para você entender essas coisas e ensinar para a galera, porque eu acho que é muito legal você estruturar, né, entender de repente esses processos e né, transformar e colocar também no seu curso esse movimento. Né, como processo a canalização, não sei se isso faz sentido para o seu aprendizado ali, para tua galera, mas... Sim, com certeza. Como eu falei, as respostas vêm depois do que eu já estou vivendo, né? E aí, quando eu me conectei com você, a gente conversou, eu falei assim, caramba, então quer dizer que tudo isso que eu sinto tem explicação e tem porquê, e tem superação desde o micro, desde o macro. Eu falei assim, eu já fico naquela ânsia de querer saber tudo, sabe? Tipo, então, com certeza, estaremos juntas aí ainda. Pessoal, tem alguma pergunta para a Lola? Temos 5 minutos. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá curtindo aqui. Lindo esse dizer muito profundo, que sua luz seja eterna. Temos alguma pergunta, Lola? Comigo tá tranquilo. Enquanto o pessoal vai pensando aí, quero te abrir a palavra para a gente
finalizar esse processo hoje, né? Uhum. Trazer alguma coisa que você queira. Ah, eu acho que não, eu acho que mais agradecer mesmo, porque é como eu te falei de novo, né? As respostas vêm depois, então você foi uma das respostas no dia que eu tava precisando, que às vezes a gente desacredita, né? A gente quer racionalizar tudo e a gente desacredita, acaba desacreditando às vezes. Então, quando eu peço uma resposta, sempre vem de alguém ou de um sinal, e você foi uma das respostas. Então, quero te agradecer pelo convite, por estar compartilhando, né, esse conhecimento grande que você tem, e que a gente possa se ver bastante ainda, se conectar bastante ainda. Com certeza vamos. Eu queria agradecer também você ter aceito esse convite. Aceitado? Não sei. Aceito esse convite. Que foi muito bacana, assim. Fiquei muito emocionada de ver seu processo, como você faz, né? A arte, né? Eu tô fazendo logo com ela, gente, quem não sabe. Não tô fazendo processo de logo. E eu fiquei muito encantada mesmo, assim, com essa tua observação, com esse processo, assim, é como se você realmente estivesse sentindo. Eu, nossa, que legal. Foi muito bacana. E depois você me contando o processo, eu falei, gente, que bacana isso. Você realmente tem essa intuição aflorada. E com certeza isso é um canal muito importante, assim, para o mundo. Eu sei da importância dos intuitivos e com certeza você também já sabe da sua, agora mais ainda. Sim. E que bom, uma honra, assim, poder partilhar esse momento, poder fazer esse trabalho com você. E vamos que vamos. Com certeza. Um beijo. E Beijão, Pia. Até. Queridas, quem está por aqui quiser conhecer mais o trabalho da Lola, vai ali no perfil dela que está aqui em cima, entra em contato, ela faz tatuagem, logo, e assim, o que você precisar, né, não sei. Tá não sei ótimo. o que ela vai aprontar, mas ela vai aprontar alguma coisa que vai conseguir espelhar o seu inconsciente. Tá ótimo. Bem, Beijo. querida. Tchau, Tchau, mais. pessoal.